Abrir em 1 João capítulo 4, verso 10. Primeira João capítulo 4, verso 10. Nós estamos iniciando hoje, pela graça de Deus, sua misericórdia, uma série de sermões sobre a aceitação divina e a aceitação do outro, ou do próximo. E o texto de João é muito propício para esta noite. Diz assim 1 João 4,10: Nisto está o amor, Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação ou como sacrifício pelos nossos pecados. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Agostinho, que viveu no entre o século 4 e 5 depois de Cristo, considerado depois do apóstolo Paulo o maior teólogo da igreja, Agostinho, pouca gente entende Agostinho, ele diz o seguinte: por nos amar, Deus nos fez amáveis. Por nos amar, Deus nos fez amáveis. Você e eu amamos não porque nós temos a capacidade de amar, pessoal, humana, mas nós amamos porque Deus em Cristo nos fez pessoas amáveis. Um dos grandes problemas do homem, que traz uma série de enfermidades psicológicas e físicas, é a falta de aceitação. Há muitas pessoas que se sentem coitadinhas, porque ninguém liga para mim, nem o pastor. Há pessoas que têm problemas seríssimos de autoaceitação. Pessoas que são ávidas por serem reconhecidas. O pastor não reconheceu o meu trabalho. O irmão fulano não viu o que eu fiz. A irmã ciclana, ela nem fez referência ao meu nome. Meus irmãos, isso não é evangelho. Não busque aceitação humana, busque a aceitação divina. Não busque a aceitação humana, se regozije com a aceitação de Deus. Há muitas pessoas que estão enfermas porque se sentem alijadas, excluídas, preconceituadas, rejeitadas, porque elas buscam o afago humano e não o afago de Deus. A sociedade nossa, ela é tendenciosa. A sociedade, ela é espartana. Ela exclui as pessoas. Por exemplo, ela enaltece o forte e humilha o fraco. Alguém já disse: o mundo é dos espertos. Os caras passam pelo acostamento para chegar lá na frente, se tem aquelas paradas, né? O pare e siga, quando abre lá o siga, o membro da igreja vai passou o último carro para cá, ele já entra na outra pista, para passar na frente dos outros. É o mundo dos espertos. Mas esses são os infelizes que não sabem
reconhecer o direito dos outros. Mas a sociedade é assim, ela enaltece o forte, humilha o fraco, valoriza o ter em detrimento do ser. As pessoas estão preocupadas com dinheiro, com subsistência, com comprar carros novos, com luxo, com casarão, com ter, com se firmar numa sociedade egoísta. Nós estamos vendo sendo construída a cada dia na contramão do Evangelho. A sociedade que nós vivemos exalta a estética, né? Exalta o estético, o bonito, né? As mulheres bonitas aparecem nas propagandas, nos outdoors, nas estradas. Você não vê uma pessoa feia lá estampada, você vê uma pessoa bonita, porque a sociedade visa o bonito, o estético, e execra o feio. Eu disse para o meu pessoal lá, os surdos, estava sendo interpretado com a língua de sinais, quando você olha no espelho e se acha feio, feia, e quando você olha a foto dos seus pais e os acha feios também, aí você pergunta, será que Deus me acha feio? Absolutamente não. Deus me acha uma pessoa simpática, porque eu sou feito à imagem e semelhança dele, então não existe feio. Porque aquele ou aquela que achamos feio, feia, tem sempre alguém que acha atraente e simpático. A sociedade é estilista, a sociedade é consumista, hedonista e utilitarista. Você vai na rua Teresa, por exemplo, em Petrópolis, você vê aquela rua lotada de gente comprando roupa. Os guarda-roupas das irmãs estão cheios de roupa que as irmãs não usam. Se gasta dinheiro com pintura de cabelos, se estragando o couro cabeludo, estragando a saúde. Se gasta dinheiro fazendo plástica aqui e ali. Se gasta dinheiro com tantas coisas, como aquela moça lá que colocou o gel não sei aonde, não vou falar aqui, mas as pessoas estão aí gastando dinheiro, buscando o estilismo, o consumismo, investindo dinheiro no prazer, nos passeios, são utilitaristas, porque tem no consumo o seu próprio modo de vida, sua própria maneira de ser. Você vai nos shoppings, estão lotados de pessoas que vão lá para verem vitrines, para verem o belo, para andarem de um lado para outro. E eu fico pensando, meu Deus, quanto tempo se gasta com coisas que não são importantes? Mas em Jesus Cristo o Pai nos aceita plenamente. Ele nos traz para si e nos faz morrer em seu Filho para nos dar vida. Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Sabe por que as pessoas não frutificam? Porque elas não morreram ainda, estão vivas para si, para os seus interesses pessoais, estão vivas para os seus caprichos. Vocês lembram do advogado diabo? Quem já viu aqui o advogado diabo? Várias pessoas. Sabe qual é o negócio do advogado? Sabe qual é o negócio do diabo? O que ele disse lá? Meu negócio é vaidade. Meu negócio é vaidade. As pessoas estão tão preocupadas com vaidade. Querem se mostrar poderosas, querem ostentar uma vida que não tem. Alguém disse que a classe média de Barra Mansa é assim, come mortadela e arrota presunto. Isso o próprio pessoal aí fala. Vende o almoço para comprar a janta. Isso é vida?
Sabe por causa? Sabe por causa de quê? Da vaidade. E o diabo diz: o meu negócio principal é a vaidade. Se endividam para comprar as coisas. E isso dá prazer para Deus? Não. Quando Deus sente prazer? É quando Ele olha um coração quebrantado e contrito. Está lá em Salmo 51, 17. Coração quebrantado e contrito, tu não desprezas, ó Deus. Eu fiquei vendo aqueles surdos lá no curso que eu dei. Eu estou meio surdo aqui, não sei o que Deus está querendo falar comigo. Eu estou surdo desse lado esquerdo, como falei de manhã, e estou meio surdo do lado direito. E quando tinha uma pergunta lá, que eles falavam em sinais, e a intérprete aqui, eram 4 intérpretes, interpretavam para mim, e eu ficava aqui, e a moça desse lado, eu tinha que vir para o lado de cá para poder ouvir o que ela estava falando. Aí eu fiquei pensando na dificuldade deles ouvirem, em saber que eles não ouvem nada, eles só podem entender as coisas pelas mãos, e nós ouvimos e não agradecemos a Deus, porque temos 2 ouvidos que ouvem bem. Ficamos ouvindo a voz do mundo, mas não ouvimos a voz de Deus. Ficamos ouvindo a voz da vaidade, e não ouvimos a voz daquele que nos ama e deu a sua vida por nós. Estamos ouvindo a voz dos que discutem nas rodinhas a moda, os carros, as casas, as coisas fúteis, que as pessoas fúteis discutem, e elas entram no nosso coração e fazem morada, e nós queremos ser como elas. Nesta noite, pela graça e misericórdia de Deus, nós somos convidados ao banquete do Pai, para sentarmos à mesa com Ele, por causa da obra de Cristo na cruz e na ressurreição. Nós somos aceitos por Deus. Eu não estou preocupado se alguns de vocês me aceitam ou não me aceitam, isso não me preocupa. O que mais aspiro é ser aceito por Ele. Eu não quero buscar aceitação humana, eu não quero lutar por isso, que Deus me livre disso, mas eu quero me regozijar em que o Pai me aceita em Cristo, seu Filho. Que todas as promessas e herança que estão em Cristo são para aqueles que são aceitos pelo Pai. Não que você e eu tenhamos mérito para sermos aceitos por Deus, mas porque Ele nos aceita em Cristo. O Deus que fazemos a nossa imagem. Que tipo de Deus nós fazemos? Que tipo de concepção temos de Deus? Ou qual é a concepção que temos dele? Ele é um Deus vingativo, como os muçulmanos, como os 2 rapazes argelinos que mataram os chargistas do Charlie Hebdo. Somos utilitaristas como os americanos. Somos sarcásticos, sarques de carne, sarcásticos, rindo com a desgraça dos outros, ou rindo de forma fingida. Nosso Deus é um Deus insensível, que não está nem aí para o que está acontecendo no mundo. É um Deus irado, é um Deus legalista, é um Deus acomodado, é um Deus odioso. Que tipo de Deus nós concebemos? Com a nossa mera concepção humana ou pela revelação que Ele nos deu? Qual é a fonte da nossa percepção de Deus? Qual é a fonte de quem seja Deus para nós?
Aqueles que lerão a Bíblia, eu tenho certeza que aqui um grupo bom vai ler a Bíblia o ano todo. No final do ano eu vou ter uma surpresa agradabilíssima. Aliás, mais do que eu, Deus. Sei que os irmãos vão ler a Bíblia toda. À medida que os irmãos vão lendo a Bíblia, os irmãos vão sendo ministrados pelo Espírito que inspirou a palavra. Há pessoas que criam uma imagem errada de Deus pelo fato de não o conhecerem pela sua revelação e pela intimidade com Ele. Por que que os sunitas brigam com os xiitas? Por que que o Hezbollah destruiu o Líbano, veio da Síria, está lutando contra Israel? Os palestinos e israelenses não se dão porque eles estão atrás de religião, não conhecem o Evangelho de Cristo, que ensina a amar os inimigos, perdoar os que ofenderam, abençoar os que amaldiçoarem. É o que está lá em Mateus capítulo 5, versos 43 e 48. Muitos que se convertem tiveram um Deus da sua imaginação religiosa substituído pelo Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do Senhor Jesus Cristo. O ídolo falso que criaram teve de ser derretido devagar pelo fogo do amor furioso de Deus. O autor cristão Peter Van Bremen, citado por James Bryan Smith, escreveu: se pensarmos que Deus é uma pessoa que possa dividir seu amor, não estaremos pensando em Deus, mas em nós mesmos. Deus é perfeitamente um, a unidade perfeita. Podemos ter amor, mas Deus é amor. Seu amor não é mera atividade, é todo o seu ser. Deus não ama apenas, Deus é amor. 1 João 4,16. Pastor, eu não sei amar. Sabe por que você não sabe amar? Porque você não pede a Deus para ensinar você a amar. Você tem ódio no seu coração, você tem ressentimento, você tem raiva, você vive amargando, uma pessoa infeliz, e tenta preencher com outras coisas, porque você não lê mais a Bíblia, você não ora mais, você não busca a Deus, e você nunca vai conseguir amar vivendo a vida que está levando. Tem muita gente que está na igreja, mas a igreja não está nela. Não basta ser membro da igreja, é preciso ser cristão genuíno. Porque não começa você a ser membro da igreja, começa você a ser novo nascido, regenerado, para se tornar membro da igreja, membro do corpo de Cristo. O membro da igreja pode ser ressentido, recalcado, recalcada, antipático, antipática, reclamão, reclamona, murmurento, murmurenta, mas aquele que é nascido de novo não tem esses defeitos. Porque a sua alegria está em Deus, não nas circunstâncias e não em pessoas. A sua alegria não depende de esforço seu para agradar as pessoas, mas a sua alegria está em Deus. A sua alegria está nele, ele se regozija nele, ele se regala nele. A minha satisfação, meu Senhor, porque eu não dependo do homem para ficar alegre, para ficar feliz, eu dependo do meu Deus. E sou um instrumento de Deus para ser abençoador, abençoadora de pessoas. Que tipo de Deus você crê? O Deus construído no solo da religião ou Deus construído no solo do Evangelho? O Deus construído à luz do seu achismo ou Deus construído à luz da revelação dele? Eu gosto muito daquela experiência de Jó. Jó sofreu muito, meus irmãos. Eu não suportaria o sofrimento de Jó, vou ser sincero. Mas uma coisa Jó disse lá no final: ele perdeu os filhos, perdeu seu gado, sua fazenda,
ele ficou chaguento, mas lá no final diz assim: eu ouvia falar de ti, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu tinha uma experiência com o Senhor secundária, mas agora eu tenho uma experiência primária. Eu conheci a experiência dos outros, agora eu tenho experiência contigo, Senhor. E vou lhes dizer uma coisa, vocês aí da galeria, que estão aí em oração, olhando para baixo, deve estar orando. Eu vou lhes dizer uma coisa: dê graças a Deus quando vier o sofrimento para a vida de vocês. Dê, meus irmãos, aqui embaixo, dê graças a Deus pelo sofrimento. Porque é através do sofrimento que Deus trabalha em nossas vidas. Ninguém aqui usa uma aliança de ouro puro sem que este ouro tenha sido derretido a 1500 graus e purificado, para que ele possa brilhar e ter valor na sua mão. Sabe o que eu temo, irmãos, é que pessoas idosas da igreja, pessoas novas, não ainda entendam o que é evangelho. Porque a vida toda aprendeu errado. Deus ama primeiro e sempre. O que o apóstolo João diz? Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como propiciação, sacrifício pelos nossos pecados. Então, voltando ao que falamos antes, você e eu não temos capacidade humana original de amarmos a Deus, mas só passamos a amar a Deus quando conhecemos a Cristo, que nos revela quem é o Pai. E desde o Éden, quando o homem pecou, Deus está procurando o homem. Não foi Adão e Eva que procuraram Deus, mas foi Deus que procurou Adão e Eva. Eles se vestiram de folhas, a sua nudez, e Deus depois os vestiu de peles, que segundo os teólogos estudiosos, foi o primeiro sacrifício pelo pecado. Onde estás, Adão? Deus parece que é engraçado, né? Deus tem senso de humor. Onde você está, Adão? Como se ele não soubesse onde Adão estava. Mas ele fez essa pergunta para Adão refletir acerca do seu erro. Mas Deus veio ao encalço deles, como Deus veio ao seu encalço, o meu encalço. Foi Ele, diz Paulo, que nos reconciliou consigo e nos deu o ministério da reconciliação. Por isso que eu não entendo pessoas que não falam com as outras, têm bebeicinho, prejudicam a unidade da igreja, falam mal do irmão. Não, essa gente não entende o que é reconciliação, essa gente não entende o que é evangelho, essa gente bocuda não sabe o que é evangelho. Porque evangelho eu tenho que orar pelos irmãos, eu tenho que amar os irmãos, gostem ou não de mim, eu tenho que amar os irmãos, eu tenho que tratar bem os irmãos, eu tenho que abençoar os irmãos, eu tenho que ajudar os irmãos. Respondam positiva ou negativamente a mim, eu preciso fazê-lo porque Jesus me ordenou assim. É da minha nova natureza servir, é da minha natureza abençoar, é da minha natureza orar pelo meu irmão, minha irmã, é da minha natureza cuidar, por mais que eu seja falho. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, em sua oração verdadeira, a verdadeira natureza de Deus e seu amor, ele diz o seguinte: olha que coisa linda. Ah, tu me amaste primeiro, a Deus.
Falamos sobre isso em termos de história, como se tu nos tivesses amado primeiro apenas uma única vez, e não que sem cessar tu nos tens amado primeiro e a cada dia e ao longo de toda a nossa vida. Quando acordamos de manhã, inclinamos a alma a ti, tu estás lá primeiro, tens nos amado primeiro. Se eu me levanto de madrugada e no mesmo instante volto minha alma a ti em oração, tu já estás ali à minha frente, tens sempre me amado primeiro. Quando me retiro das distrações do dia e volto a minha alma a ti, tu estás lá primeiro e para sempre. E ingratos falamos como se estivesse nos amado primeiro apenas uma única vez. Irmãos, Jesus curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. A natureza humana é ingrata, não reconhece a grandeza de Deus, a provisão de Deus. Você pensa que você está vivo por causa de mérito seu? Você acha que você está vivo porque você merece estar vivo? Você acha que eu estou vivo porque eu sou pastor? Porque eu sou crente? Eu estou vivo por causa da misericórdia de Deus apenas. Apenas. Porque Deus não me dá o que eu mereço. Eu mereço ser abençoado por Deus. Você merece? Você sabe que você merece. Você sabe que você merece. Vem com essa não tem nenhuma fundamentação bíblica. Se você está vivo hoje respirando, é por causa da misericórdia de Deus. Eu estou vivo por causa da misericórdia de Deus. E você não está fazendo nenhum favor em estar aqui hoje à noite. Você está aqui por causa da misericórdia e da graça de Deus. Você pode não voltar domingo que vem. Problema é seu com Deus. Mas que a verdade é esta. O pastor está me maltratando essa noite. Eu não estou maltratando não, estou falando a verdade. Fala a verdade. Eu quase não venho à igreja, quando eu venho, eu já levo pancada na cabeça. É a pancada dele, não é minha não, é a palavra dele. E nós somos extremamente obtusos em relação às coisas de Deus. Será que o amor de Deus tem sido a sua realidade? Como você pode alcançar esta grande bênção? Meditando diariamente nas Escrituras e na natureza que Ele criou em perfeito amor. Meus irmãos, meus amigos, Isaías 49:15 diz: pode uma mãe esquecer do seu filho enquanto mama? Ele me mostrou uma foto da filha de uma amiga, grande amiga da minha filha, nesse negócio de WhatsApp. Foi pelo WhatsApp, você mostrou? Foi. Ela já está no WhatsApp, eu nem sei o que é WhatsApp direito. Infelizmente o WhatsApp está embevecendo e tirando a atenção de muita gente da palavra de Deus. Agora, a hora que Deus falasse o WhatsApp para você, então eu espero que você não esteja no WhatsApp, ou se você estiver lá, que você esteja falando de Cristo. A hora que Ele falar, acabou para você, que você esteja preparado. Mas lá em Isaías 49:15 diz assim: pode uma mãe esquecer do seu filho enquanto mama? E a Guilherme me mostrou a foto da menininha, da grande amiga da minha filha, dormindo e mexendo a boca, sonhando que está mamando. Mexendo a boca mesmo. Para quê? Como se estivesse mamando. Pode uma mãe esquecer-se de uma criança dessa enquanto mama? Ainda que esta venha se esquecer, eu não me esquecerei de vocês. Isaías 49:15. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, com tamanha intensidade, com um sentimento que eu e você não temos,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, qual foi a demonstração deste amor grandioso, furioso de Deus? Ter dado o seu Filho por nós. E nós vivemos o nosso egoísmo, cuidamos da nossa vida sem consultar Deus, vivemos estrembelhadamente, na desobediência, na incredulidade. E aí eu gosto de Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, porque o nosso Deus não é só um Deus de palavra, é um Deus de prática, é um Deus de ação. Deus prova o seu amor para conosco, e quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Eu fico pensando, irmãos, Saulo foi transformado em Paulo na estrada de Damasco, lá na Síria. Se aquele país tivesse curvado ao Evangelho, eles não estavam brigando como estão lá, se matando. Tem uma expressão que eu queria usar aqui, estavam se consumindo. Mas tudo é abarcado pelo amor. O primeiro indício está na obra da criação. Deus fez tudo com amor. Tudo com amor. O salmista no Salmo 19 declara que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu estava falando para o meu pessoal lá sexta-feira, dando aula, e eu disse para eles, quando você está de avião em cima das nuvens, o avião vence, a gente sabe, quando está nublado e o avião vai decolar, a gente sabe que ele vai romper as nuvens e vai ficar sobre as nuvens. Quando está nublado e chovendo, você vai voar, o que você faz? Senhor, Pai, muito obrigado por estar neste avião, por viajar para determinado lugar, onde eu quero ser bênção, que tu me conduzas neste avião. Eu te agradeço. E quando o avião começa a romper as nuvens, dá aquele tremorzinho, né? Ele vai rompendo as nuvens com água, que estão caindo, chovendo lá embaixo. E aí aí o avião supera as nuvens e começa a voar sobre as nuvens, aquele tapete branco, coisa mais linda, lá embaixo. E eu começo a agradecer, Senhor, obrigado. Que coisa maravilhosa, que natureza tu criaste. O avião começa a planar, a se acertar, né? Aí o voo de cruzeiro começa, todo mundo pode desamarrar os cintos, andar pelo avião, o banheiro. Você está lá em cima. Mas que tal você entra no avião, está chovendo muito, você diz, ih, caramba, está chovendo, que coisa horrível, e começa a reclamar na chuva e etc. E lá em cima, depois que você está vendo aquela nuvem, mas que coisa feia, podia ver as coisas lá embaixo, essa nuvem está atrapalhando a nossa visão. Nós precisamos aprender a vislumbrar a natureza de Deus, esse Deus de amor que nos ama. Eu estou acompanhando o caso de um irmão de um pastor amigo meu, empresário, que está com câncer. Os irmãos sabem, ele precisa tomar 3 doses de um remédio americano, cada dose custa R$40 mil. E ele vai comprar as 3 doses. Ele vai pagar R$120 mil. Sabe quanto esse governo cobrou de imposto? Importação do remédio? R$5 mil. Para importar um remédio. Esse homem não é crente. O irmão dele é meu amigo pastor. E nós muitas vezes não agradecemos a Deus a saúde que Ele nos dá. Deus nos ama, meus irmãos. Seja na enfermidade, seja na saúde, seja na turbulência, seja em céu de brigadeiro, em voo de cruzeiro, Deus nos ama. Evelyn Underhill
diz que vemos o eterno artista, o amor eterno trabalhando. Nós precisamos ter essa percepção. Deus está acima das leis da natureza, das leis que Ele mesmo criou. E por último, um caso de amor. Somos aceitos por Deus, que coisa maravilhosa. Toda vez que eu olho no espelho e vejo esse narigão, essas orelhas que estão crescendo cada vez mais, eu fico olhando a orelha do meu pai, está grande demais. Eu olhava a orelha do pai dele, do meu avô, enorme, parecia um topogijo. Aquela boca pequena, aquele lábio fino. E eu sou grato a Deus. Eu não fico me olhando muito no espelho, porque às vezes eu me assusto. E eu fico pensando como minha mulher foi misericordiosa em me aceitar. Mas eu sou grato a Deus pelo meu rosto. Sou grato a Deus pelos meus cabelos, que não são pintados, são originais. Sou grato a Deus, vocês estão rindo, mas é verdade. Já está ficando branco aqui. Preciso cortar. Não o branco, preciso cortar o cabelo. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus pela vida. Mas acima de tudo eu sou grato a Deus por ter sido aceito por Ele. Não por mérito meu, mas pelo mérito daquele que morreu por mim, deu a vida por mim. O cristianismo não é essencialmente uma filosofia de amor, e sim um caso de amor, diz Brennan Manning. A filosofia procura reduzir Deus ao primeiro movimento e a ciência procura remover Deus totalmente da realidade. Um precioso escritor cristão disse: quando Deus se revelou a mim, meu sistema de crenças estilhaçou-se. Como Tomás de Aquino, teólogo, disse que ele sabia todas as especulações eram como palha em vista da realidade de Deus. Foi o amor da redenção, não apenas a teoria da redenção, que fez os mártires cantar louvores enquanto eram torturados. Foi o amor e não apenas seca doutrina de expiação que levou Jesus a morrer na cruz em nosso lugar. O que ele disse? Ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Deus prova o seu amor para conosco. É o ensino das Escrituras Sagradas. Eu quero concluir, meus irmãos, meus amigos. As pessoas podem nos rejeitar, mas Deus nos aceita. E geralmente as pessoas que são rejeitadas são as pessoas autênticas, são as pessoas que falam a verdade, são as pessoas limpas, são pessoas totalmente desnudas de quaisquer hipocrisias. Essas não são aceitas pela sociedade. Os políticos, sem exceção, são assim. Aqueles que têm a política como profissão. Eu tenho um vídeo lá no YouTube que um político desses famosos, eu não vou dizer o nome dele, esse que embevece o pessoal do Brasil, que não pensa. Alguém que quiser tirar foto dele, manda esses caras virem logo, isso, xingou uns palavrões lá, está lá no vídeo. Esse é o político que é conceituado aí pelo pessoal. Porque ele precisa ser o falso para poder agradar as pessoas. Mas o vídeo não engana, porque o vídeo mostra bem o que ele fala e dá para ler labialmente. Não só ouvir a voz dele, né, mas ver os seus lábios falando. As pessoas podem nos alijar, mas Deus nos traz para si em Cristo. As pessoas podem nos odiar, mas Deus nos ama. As pessoas podem nos julgar, mas Deus nos perdoa e nos salva em Cristo.
Em Jesus ouvimos Deus dizer: aquilo que você não consegue fazer por si mesmo, eu mesmo fiz. Não há como você remover o pecado que se interpõe entre nós, assim eu mesmo o removo. Meu sangue o purificará de todos os pecados e jamais me lembrarei deles. Nada restará para nos separar. Eu ressuscitei dentre os mortos para que você possa viver. Meu amor é forte que a morte jamais poderá vencer. Uma vez revivido, eu o convido a morrer e ressuscitar comigo. A vida eterna está agora à sua disposição. Ela é meu próprio filho. Isso é profundo demais, irmãos, e tem gente que fica boiando, porque não crê, não descansa. A obtusidade da mente, a mente cauterizada, é por causa da incredulidade. Os irmãos sabem que o Brasil é um dos campeões de analfabetismo funcional? Pessoas que leem, mas não sabem o que estão lendo, não entendem o que estão lendo. E eu diria que são analfabetos funcionais porque ouvem e não entendem. Sabe por quê? Não é questão de inteligência, é questão de incredulidade. Como é precioso sabermos que somos aceitos pelo Pai. Estávamos perdidos e fomos achados, estávamos mortos e revivemos, muito distantes, mas agora muito perto, junto. Na parábola do filho pródigo, vemos quando o maltrapilho voltou para casa. O irmão religioso o rejeitou, o alijou, mas o pai amoroso o aceitou e o recebeu com festa. Eu gosto muitíssimo de Oséias 11:4. Uma declaração de amor do Senhor a Israel e também a nós. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui aquele que lhes tirou o jugo do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Quando a gente lê aqui, eu os atraí com cordas humanas, quem se fez homem? Quem é o verbo que se fez carne e habitou entre nós? O Senhor Jesus Cristo. As cordas humanas de amor por você e por mim. E a pergunta que o Senhor Jesus faz para nós: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? O que você tem feito para Jesus? Meu irmão, se você é meu irmão, minha irmã, se você é minha irmã. Porque nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, não. Quem disse que gato que nasce no forno é bolo? Tem muita gente que nasceu na igreja que não tem experiência de conversão. Filho de crente não significa que é crentinho. Tem muito filho de crente, filho de pastor, que vive como mundano. E eles estão aí em nossas igrejas. E a vida não muda. Porque essas pessoas não sabem o que é o amor de Deus em Cristo. Elas não só não sabem, como elas não creem. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor, fui aquele que lhes tirou o jugo do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Jesus nos convida: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Tem muita gente cansada, que está vivendo uma vida insuportável, de futilidade, falta alegria, falta satisfação, falta regozijo, falta prazer, porque falta Cristo no coração, falta Cristo na vida.
estão dentro das igrejas, estão perdidas, não tem Jesus no coração, vivem a amargura do coração, vivem a incredulidade, vivem a raiva, a rejeição do próximo, não tem amizade sincera, vive com a cara comprida, não sorri, porque falta Cristo no coração. Pastor, isso é temperamento? Não, não tem esse negócio de temperamento não. Ah, pastor, ele foi criado assim, foi criado assim. Também não tem isso não, porque quando Cristo entra na vida, muda radicalmente a vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo, segundo os Coríntios 5,17. A antipatia não pertence a Cristo. A cara amarrada não pertence a Cristo. O ódio no coração não é sentimento de um cristão genuíno. Falar mal da vida alheia não pertence ao crente. Aquele que conhece o Senhor Jesus, mentir é do diabo. Viver uma vida hipócrita é de religioso. Seja você em Cristo, meu irmão. Seja você em Cristo, minha irmã. Porque o Evangelho não é brincadeira. O Evangelho não é religião, o Evangelho é vida, e esta é abundância. O Evangelho se reproduz, não é estéril, não é inócuo. Pare de viver uma vida de artista. Você quer viver uma vida de artista, vai para a Globo trabalhar, mas viva uma vida real, sincera, a vida de Cristo em você. Eu viver a vida de Cristo em mim, vivendo a vida de Cristo no nosso relacionamento com as pessoas, e não vindo à igreja motivado pela aceitação de A ou B, mas vindo pela aceitação de Deus em Cristo. Aceitou você e a mim, e nós estamos aqui porque fomos aceitos, fomos recebidos com festa. Ah, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, que no céu nós vamos ter muita surpresa. Eu já falei isso aqui. Porque lá no céu nós vamos ver pessoas que nós dizíamos que não as acharíamos lá. E nós não vamos ver pessoas que nós acharíamos que estariam lá. Você foi aceita para aceitar as pessoas como elas são e não como você acha que elas devam ser. Não pelo seu estereótipo, que é cambeta, que é falho, torto, mas pela maneira de Cristo. Como é bom saber que Cristo me ama. Eu tenho essa convicção, você tem? Você tem a convicção que Deus ama? Eu às vezes chego para a pessoa e falo assim, às vezes não, sempre quando eu estou com uma pessoa ímpia, eu chego, sabe que Jesus ama você? Sei que Jesus me ama. Aí eu pergunto, você ama aí a Cristo? Porque eu posso dizer eu amo a Cristo, eu posso crer que Jesus me ama, está nas Escrituras, se eu creio nas Escrituras, mas será que eu estou amando a Cristo? Porque o amor, ele não é platônico, está no mundo das ideias. Essa rapaziada que está namorando, às vezes fica, a moça da minha vida, ela é o amor, o rapaz da minha vida. Daqui a pouco está esquecendo, está namorando o outro. Quando o namoro não é de Deus. Eu era assim. Era amor platônico, só era na cabeça. Mas quando chegou no coração, eu casei. Minha mulher, 32 anos. Minha esposa, que conhece todos os meus defeitos. Meu irmão, minha irmã, vamos viver na aceitação de Deus.
André está lá no seu caminhão. Já está trabalhando, André? Graças a Deus. André está no seu caminhão e está lá. Passa um caminhoneiro irritado, fazendo besteira, e André está lá. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Começa a cantar. Como é bom a gente cantar que fomos aceitos por Deus, por meio do seu Filho Jesus. Que essa aceitação divina, Ele nos aceitou, não porque tínhamos predicados, mas nos aceitou por causa do seu Filho, que nós possamos também aceitar as pessoas como elas são, por causa de Cristo. Que Ele nos abençoe nesta noite e tenha misericórdia de nós. Senhor, obrigado porque Tu nos aceitaste em Cristo, Teu Filho, e que nós aceitemos uns aos outros por causa de Cristo. Por causa do amor com que Tu nos amaste através do Teu Filho. E nós também possamos amar as pessoas através de Cristo. A natureza amorosa que o Senhor colocou em nós pela via do novo nascimento, da regeneração. Seja, ó Deus, a realidade do nosso comportamento, das nossas relações com os irmãos, com os amigos, com as pessoas. Conduza-nos de volta aos nossos lares, dá-nos um excelente resto de noite na Tua presença, e que esta semana possamos receber as pessoas com amor, perdoar aqueles que nos ofenderam, abençoar os que nos amaldiçoaram, aceitar os que nos rejeitam, e que vivamos o Evangelho de forma plena e absoluta, como nos ensina a Tua palavra. Muito obrigado por todos que serviram nesta noite. Obrigado por este privilégio, por esta honra de estarmos aqui. Trabalhe em nós e nos faça as pessoas melhores. E nós só as seremos em Cristo, o nosso precioso Salvador, que derramou seu sangue por nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos ministre sempre a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, aquele que deu sua vida por nós na cruz, o amor de Deus nosso Pai, que nos aceitou em Cristo, e as consolações infinitas, incomparáveis, insubstituíveis do Espírito Santo, aquele que nos marcou de antemão como teus filhos, sejam com todo o povo de Deus, Israel de Deus, espalhado pelos 4 cantos da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.